Olá, olá, boa tarde, pessoal. É, Estamos chegando aí com a nossa primeira live e eu queria já te dizer, você que ou está assistindo ao vivo ou está assistindo na gravação, essa live vai ficar gravada no feed. Queria te dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai iniciar essa série de lives que vão acontecer todas as quartas-feiras, às 15 horas. E eu acredito que vai ser bem enriquecedor, vai ser bastante enriquecedor esses momentos que nós vamos ter. E para começar essa primeira live, eu quero trazer para vocês o seguinte tema que eu hoje postei lá no feed e também anunciei nos stories, interagindo com vocês. E aí a gente vai falar sobre como as lembranças da infância podem afetar a vida adulta. Para você que está chegando, seja bem-vindo e eu espero que você possa aprender e a gente gerar uma troca nessa live. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das memórias e de como as lembranças elas são formadas e por que algo de um período que é diferente da vida adulta pode estar presente ali no outro período que é a vida adulta, né? A nossa imaginação, a nossa memória, ela trabalha com armazenamento, com associações e quando nós somos crianças lá na infância, uma série de situações vai contribuir para formar as lembranças. Palavras, gestos, cenas. Às vezes uma lembrança ela constitui uma cena muito forte que a gente grava na nossa cabeça e acaba levando essa lembrança para a vida, né? Às vezes por toda a vida essa lembrança permanece ali com a gente. E as figuras que participam muito ativamente na formação dessas lembranças, muitas vezes são os pais, as pessoas da nossa família, as pessoas com as quais nós estamos crescendo, nos desenvolvendo. E a gente tem aí alguns tipos de lembranças, né? A gente tem lembranças que são boas, lembranças que não são muito boas. As lembranças que são boas, as recordações que nos marcam, que fazem com que a gente guarde com carinho aquela cena. E existem lembranças que nos marcam de forma não muito positiva, né? E aí eu quero falar um pouquinho desse tipo de lembrança. Às vezes a gente passa por situações que nós não escolhemos passar, nós não optamos passar por aquilo, ausências, necessidades que não foram atendidas e acaba que isso fica gravado na gente. A gente cresce, a gente passa pelos outros estágios de desenvolvimento e de alguma forma essa partícula que ficou ali depositada, ela vai indo conosco, né? Durante as etapas da nossa vida. Então, o que acontece? A gente passa por esses eventos, né? A gente passa por situações, vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Um presente que você recebeu e que você queria muito ganhar, ou um presente que você não recebeu e você queria muito ganhar, gera algumas frustrações. Palavras que tanto podem vir como encorajamento, como palavras para inferiorizar, para diminuir uma pessoa. Vamos trazer um outro exemplo aqui para a gente entender o que eu estou falando um pouco melhor. Alguma cena muito forte de uma situação que você possa ter assistido e que evocou alguns sentimentos em você, enfim, são alguns elementos que eu estou aqui compartilhando que podem constituir uma lembrança, né? E isso vai ser ativado em outros momentos. Isso vai ser rememorado, né? Como já diz o nome, uma lembrança é um pedacinho de um outro momento que ficou ali
dentro da gente. E é claro que em algum momento a gente vai acessar esse arquivo de novo, né? A gente vai fazer menção de alguma forma. Seja bem-vinda, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então, como eu estou explicando aqui, existem várias formas pelas quais essa lembrança ela é configurada. E os pais, eles são mediadores entre nós, entre essa realidade, para que possam nos ajudar a configurar essa lembrança, e que às vezes a gente configura muito próximo daquilo que realmente aconteceu, e às vezes a gente configura uma situação muito diferente, né? A gente tem a nossa interpretação também, que faz parte dessa configuração da lembrança, né? Então a gente muitas vezes cresce acreditando em alguma coisa que aconteceu, mas que não foi exatamente do modo que nós configuramos. Isso gera uma série de sentimentos, uma série de expectativas, uma série de situações internas, tá? Então seria basicamente o mecanismo pelo qual a lembrança é formada, que eu trouxe até aqui. E aí, né, a gente começa a entrar já no tema da nossa live de hoje, que é, tá, mas você disse como que, seja bem-vinda, como que essa lembrança foi formada e o que ela tem a ver com a vida adulta, né? O que ela, no que ela está relacionada com esse período, como eu falei, muito distante da infância, e por que essas duas coisas vão se interligar, né? E aí a gente vai começar a abrir um pouco mais como que essas conexões são feitas, né? Como que essa influência acontece. E aí a gente imagina que uma criança que viveu um evento traumático, eu vou colocar assim, o cunho de uma lembrança que não foi muito agradável, porque o trauma é exatamente isso, é uma lembrança de algo que não foi agradável. O trauma é algo que você quer evitar, é algo que você não quer viver novamente. Toda vez que alguém narrar para você uma situação com detalhes, de uma forma que você sente que ela não quer de maneira nenhuma passar por aquilo de novo, você sugere que ali existiu um trauma, né? Então, quando você passa por um trauma, e a maioria das pessoas já teve esse tipo de experiência, uma experiência traumática na sua infância, pelo menos uma, né? Alguma coisa que marcou, você precisa de um tempo para elaborar aquela situação. E às vezes você não consegue elaborar aquela situação, a realidade é essa. Então, imaginemos que você está lá vivendo sua vida, você está lá no seu trabalho, você está lá na sua faculdade, ou você está numa mesa rodeada de amigos e não necessariamente, né, eu quero abordar dessa forma com você, você vai ver essa imagem dessa lembrança. Existem dois tipos de lembranças. A gente fala das lembranças que são conscientes e das lembranças que são inconscientes. Como é que é isso? A lembrança consciente é a lembrança que você consegue reconhecer na consciência. Você tem os aspectos daquela lembrança muito vívidos. É tudo muito claro. Você consegue se lembrar do que aconteceu, como aconteceu. Mas a gente tem também as lembranças que não necessariamente naquele momento ela está acessível, os detalhes dela, mas elas estão influenciando o seu comportamento, tá? Então, existem esses dois tipos de lembrança. E aí, de repente, você começa a agir de uma forma que nem você sabe o porquê, né? É um medo exacerbado, é uma ansiedade um pouco fora do normal, um pouco fora da média, as palavras que começam a trocar. Enfim, você começa a ter alguns comportamentos que você reconhece como não sendo compatíveis com a sua forma normal de agir, né? E isso pode, às vezes, estar ligado a essa lembrança, a essa situação que te ocorreu lá atrás, né? Essa cena que você viveu, essa palavra que você ouviu,
essa situação que te acometeu e que naquele momento, numa situação atual, que não tem absolutamente nada a ver, isso foi ativado. Por algum motivo isso foi ativado, tá? Então, aí a gente começa a entrar bem no tema mesmo da live. E aí, você nem imagina, né, que isso possa estar ligado. Na verdade, a gente às vezes tem uma cadeia de lembranças, né? Situações sucessivas que aconteceram e que agora, de alguma forma, estão repercutindo no nosso comportamento. E aí eu vou falar aqui de algumas esferas, rapidamente, que podem, elas são atravessadas por essa questão da lembrança, né? Por exemplo, decisões, escolhas, principalmente as relações, elas acabam sendo atravessadas por conta dessas lembranças. É porque, assim, a gente precisa pensar na lembrança como marcas, tá? Lembranças são marcas. E se essas lembranças, elas acontecem sucessivamente, elas formam um traço de personalidade, elas formam uma personalidade, elas formam grande parte de quem a gente é. E aí, por exemplo, eu quero fazer um exercício aqui com você, né? Para quem está chegando agora. Imagina uma cena lá da sua infância, e você pode ficar à vontade se quiser interagir, tá? Aqui na live comigo. Essa live, ela também tem um intuito de troca. Vai ser um prazer, se você quiser perguntar, se você quiser interagir, pode mandar aqui na caixinha. Imagina uma cena lá da sua infância que foi muito difícil, que você tenha vivido, né? Imagina aí, vou deixar você pensar em um tempinho. Imagina essa situação que você passou, seja qual for ela, tá? O ideal é que tenha sido em família, mas pode ser qualquer situação. Alguma situação que tenha sido bem complicada mesmo de você lidar, porque também a criança ela não tem muitos recursos psicológicos para elaborar situações, né, dentro do que as situações apresentam, e é por isso que, como eu falei, os pais são mediadores para isso. Mas quando os pais não estão presentes por algum motivo, ela acaba configurando aquela situação com o pouco recurso que ela tem. E por isso que muitas vezes a gente tem uma configuração que não é muito adequada à situação que ela viveu, tá? Que acaba trazendo muito medo, muita insegurança. Então, novamente, eu vou repetir, eu queria te propor já no início dessa live um exercício. Pensa numa situação que você vivenciou lá atrás, na sua infância. Seja em família, seja em qualquer outro âmbito, uma situação que foi bem difícil para você. Você pensou? Pensa nos detalhes dessa situação. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Pensa aí nos aspectos que estavam em volta dessa situação. Uma situação que tenha te marcado de forma profunda. Conseguiu pensar? E aí, vocês que estão me assistindo, conseguiram pensar em alguma situação que vocês vivenciaram? E aí? Se quiserem compartilhar, né? Não precisa trazer detalhes muito íntimos, mas fiquem à vontade para falar de alguma coisa. Ou é só sinalizar, consegui lembrar, pensei sim, alguma coisa aqui, tá? Pensa aí, então, numa situação que aconteceu lá na sua infância. Pode ser, assim, primeira infância, né? Que é até os 5, 6 anos, ou pode ser também da segunda infância, que aí a gente vai até um pouco mais próximo da adolescência, até os 11, 12 anos, ó. O Lucas Aires falou que pensou em muitas cenas. Tá, às vezes essas cenas, elas se interligam, né? Elas trazem a mesma conotação. A Cíntia também falou que sim. E às vezes são cenas muito diferentes, mas que no final elas remetem ao mesmo sentimento, tá bom? Então, para quem tá pensando ainda, segura essa situação aí. Eu tô trazendo esse exemplo para vocês entenderem como que as lembranças elas ainda nos acompanham, como que elas acompanham o nosso modo de resolver as coisas, e depois a gente vai explicar o que a gente precisa fazer com isso. O que acontece? Aí eu quero agora convidar vocês para um segundo momento. Vocês que conseguiram trazer uma cena, capturar essa cena, fala para mim aqui, coloca para mim que sentimentos que vêm para vocês quando vocês se lembram dessas cenas. Pode escrever aqui para mim na caixinha, por exemplo, medo, angústia, pode ser mais de um, tristeza, expectativa frustrada,
Vocês conseguem trazer para mim o que essa cena que você conseguiu se remeter, ela trouxe de sentimento? Ela traz, ela remete você a que tipo de sentimentos? Coloca aqui para mim, tá? E aí vocês vão entender que tipo de conexão eu vou fazer com a explicação que eu estou trazendo aqui. Essa cena que vocês viveram lá atrás, que sentimentos? Que ela, medo, ó, frustração e medo, às vezes medo e tristeza, vem mais de uma coisa junto. Muitas vezes vem mais de um sentimento, né? Então, algumas pessoas falaram aqui. Então, agora, tristeza ainda, são sentimentos, né? O curioso é que a gente, apesar de sermos pessoas diferentes, a gente vivencia situações que geram os mesmos sentimentos, né? Olha isso. Medo, tristeza, medo de novo, tristeza também repetiu. Então, agora, eu queria convidar você a se reportar ao seu hoje. Imagina hoje como que você tem vivido, que coisas que você... Imagina lá no início da sua vida adulta, né? Desde quando você... Dor também, né? Pode ser também um sentimento. Quando você fez lá os seus 21 anos, né? Que você começou a ter que resolver as suas coisas, a ter que deliberar decisões. E imagina, né? Não perde essa situação que eu pedi para você se lembrar dela, não. Essa situação que você viveu e você hoje, quando você está diante de uma tomada de decisão, para pensar e me responde aqui se muitas vezes o modo de resolução que você adota não é muito o mesmo modo que você adotou lá na sua infância para resolver essa situação que você estava diante dela. Pensa aí para mim e responde aqui. Sim, não, é verdade, realmente não tinha parado para pensar. Vivo submersa no medo na hora de tomar decisões. Olha isso. Que é um sentimento que foi evocado lá atrás, né? E é por isso que eu convidei vocês a irem nesse momento, para vocês resgatarem esse momento, porque alguma coisa ficou lá, né? E hoje, os mecanismos que vocês adotam, eles trazem muitas vezes esses mesmos sentimentos que vocês se depararam com eles lá atrás, né? Porque a nossa mente, ela trabalha dessa forma, o mesmo sentimento, é exatamente isso. Porque lá na infância é que as primeiras experiências, elas formam as marcas mais significativas da nossa personalidade. A gente vem sendo formado por toda a vida, mas esse período é o período onde o impacto das coisas que a gente vivencia é mais forte. Então, você vê como que vocês colocaram aqui alguns sentimentos como acompanham vocês até hoje, né? Porque não houve essa ressignificação, a palavra é essa, do que aconteceu. Porque naquele momento era o modo que vocês entenderam que era possível resolver a situação foi esse. E aí vocês adotaram isso como uma alternativa e não houve ninguém que chegasse para vocês e dissesse, olha só, existem outras possibilidades, existem outras alternativas. Você já parou para pensar que essa situação ela pode evocar em você medo, mas existe um outro caminho, né? Existe uma outra possibilidade de solução nessa questão que faz você se remeter ao que você vivenciou lá atrás? Então, assim, o propósito aqui hoje é fazer você parar para pensar que naquele momento lá na sua infância, você tinha uma necessidade X. Hoje, você tem outras necessidades. Só que o que acontece? Como não houve esse desvencilhamento, porque é necessário que você pare e execute alguns passos, e eu vou trazer alguma coisa aqui, você tende a voltar sempre para o automático e para o mesmo modo que você lá tomou como único. Quando hoje eu venho aqui para você dizer que não é o único modo de você resolver determinada coisa, e talvez muitas coisas que você poderia viver, você já perdeu a oportunidade, passou, e naquele momento você teve um falso alívio, porque você achou que estava evitando um problema, né? Porque o medo, a tristeza fizeram você pensar assim, e na verdade você estava fechando uma porta de oportunidade, tá? Então,
A gente vai agora focar nessa questão mesmo do hoje, tá? E aí eu queria te convidar a colocar aqui na caixinha para mim uma área, assim, qualquer área da vida de vocês que hoje vocês têm mais dificuldade de administração, de resolução, por exemplo, profissional, relacionamento interpessoal, né? Não precisa também entrar em detalhes, mas só para poder localizar a área para mim, que é essas lembranças, como eu falei, elas vão nos acompanhar e elas não vão afetar nada, elas vão afetar as áreas, né? E com alguém pode ser mais no campo profissional, com outra pessoa pode ser mais no campo pessoal, familiar. Então, vocês conseguem colocar aqui para mim a área amorosa, a área de relações interpessoais, né? Onde que esses sentimentos que vocês conectaram às lembranças, medo, frustração, tristeza, falo também dor, né? Aqui vocês conseguem identificar esses sentimentos presentes em que áreas, né, da vida de vocês, sentimental, familiar, em que área que vocês conseguem, que vocês trazem esse sentimento, né, que vem forte, que vocês experimentaram lá na infância, em que área que vocês conseguem conectar hoje na vida de vocês. Vou deixar vocês responderem aqui para mim, né? Para que a gente possa novamente fazer essa conexão. Onde que vocês vivem o medo de avançar na vida profissional, medo de estabelecer novos relacionamentos, medo de não ser aceito, medo de não ser aprovado, em que áreas que vocês conseguem vivenciar. Escreve aqui para mim, né? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou continuando, né? Dificuldade no relacionamento. Então, coisas que vão realmente nos acompanhando, né? E a gente precisa fazer essa desconexão hoje dessas questões, porque senão, vocês já devem ter ouvido aquela expressão assim, tem uma sexta na minha quarta, né? Se a gente não faz essas desconexões, a gente vai falar assim, tem um passado no meu presente. Porque basicamente o que vai acontecer é isso. Eu tô assim, quando a gente é criança, às vezes a gente pode pensar assim, eu quero muito crescer. Né? Eu quero crescer, quero ser independente, quero fazer N coisas. Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente se depara com todas essas questões. E aí a gente não vive o supra-sumo de tudo que se apresenta a nós. Por quê? Porque tem um passado no nosso presente e a gente precisa romper com isso. Porque hoje nós somos adultos, somos pessoas formadas, somos pessoas que têm uma perspectiva pela frente, mas aquele sentimento lá da infância insiste em nos acompanhar. Relação interpessoal, profissional, criação dos filhos. Olha, as áreas vão sendo realmente influenciadas. Depois a gente quer voltar, né? A Camila respondeu aqui, exatamente. A gente quer chegar na vida adulta, depois a gente quer retornar. Por quê? Porque a gente se depara com essas questões. E aí, vocês acham que qual seria o caminho mais indicado para a resolução? Correr ou enfrentar? O que vocês acham? O que a gente tem que fazer? A gente olha tudo isso, a gente se reconhece nesses sentimentos, nessas crises, nesses complexos, né? Porque o que essas lembranças fazem nada mais é do que tornar o que seria fácil algo difícil, complexo, né? Quando a gente olha para alguém, poxa, fulano é complicado, né? Fulano tá agindo assim de uma forma, daqui a pouco muda, do nada, daqui a pouco, né? E aí, por quê? Porque essa cadeia de lembranças, elas ainda estão atuantes em nós. Mas aí vocês acham que a gente tem que fazer o quê? Correr, enfrentar, buscar ajuda? O que vocês acham? Depois que a gente enfrentar, é que a gente muitas vezes não sabe como, né? Enfrentar. Ó, 2 pessoas responderam enfrentar. Será que alguém vai responder alguma coisa diferente? Quando a gente fala de medo, realmente, o mais indicado, enfrentar, tá ganhando enfrentar. Quando a gente fala de medo, a gente sabe que a forma mais exata da gente conseguir vencer o medo é enfrentando ele, né? Lidando com ele.
mas muitas vezes a gente não consegue encarar isso de frente, porque a verdade é que o medo torna as coisas muito maiores e muito mais absurdas, né, assustadoras do que elas realmente são, tá? Então, vamos lá, vamos fazer agora aqui um link para a gente poder traçar os passos, né, para que vocês consigam lidar com esses sentimentos de modo que ou eles influenciem cada vez menos, ou até um ponto em que eles não consigam ter poder, né? É claro que a gente tem medo, a gente tem insegurança, e são sentimentos do instinto, né? São sentimentos protetivos, a gente utiliza desses mecanismos para sobrevivência. Pedir ajuda é fundamental. Quando a gente tem uma dificuldade, é a gente reconhecer com humildade que a gente não consegue sozinho, pedir ajuda, né? Esse exercício que eu propus para vocês aqui, as pessoas às vezes elas ficam muito surpresas com elas mesmas de perceber que a mesma forma de resolução que elas adotaram lá na infância é exatamente a mesma que elas adotam hoje. E aí existe alguma coisa aí que precisa ser desatada. Então, a gente precisa, assim, num primeiro passo, conseguir fazer esse link. Conseguiu identificar, né, que eu ainda ajo por medo, eu ainda ajo pela dor, e quando a gente age por dor, a gente quer se esquivar, a gente realmente não quer avançar, né? Eu ainda ajo pela frustração, né? Eu preciso estudar, eu preciso de uma condição profissionalmente falando mais favorável, mas eu ainda estou escravo desses sentimentos, né? Então, se você conseguiu fazer esse link, a primeira coisa que você precisa fazer é você hoje não é mais a mesma pessoa de antes, tá? Então para pensar primeiro nisso. Você hoje é uma pessoa já com necessidades diferentes, com até os mecanismos de administração, eles são diferentes, né? Você hoje tem uma facilidade maior do que você tinha na infância de lidar com isso, embora, por exemplo, o medo pareça que é muito grande. Hoje você tem artifícios, hoje você tem recursos que antes você não tinha, né? Por isso você ajuda daquela forma. Então, a Cintia está falando aqui verdade. Então, hoje você é outra pessoa. Hoje você não é mais uma criança. E a sua mente precisa entender isso. Que hoje você está lá nos seus 30, nos seus 40, nos seus 50 anos, né? E aí, uma outra pergunta que eu quero te fazer, para poder cada vez mais minimizar a influência dessas lembranças, é claro que isso não é uma coisa assim, um estalar de dedos, né? Mas a gente vai exercitando. Você deseja viver algo novo nessa área que você colocou aqui para mim, né? Tinha relacionamento, tinham algumas áreas aqui que vocês escreveram. Você deseja viver algo novo nessa área que você escreveu aqui para mim? Sim ou não? Você deseja viver algo diferente, você deseja... Porque às vezes o novo, ele está muito atrelado à nova atitude que a gente começa a adotar, né? Não é em si porque uma situação precisa liberar algo pra gente, não. Mas muitas vezes nós produzimos esse novo. É claro que eu sei que, para quem respondeu aqui, medo, né? O primeiro passo que você dá, a tendência é que você, quando você tem uma quantidade X de medo, você se sinta assim, meio que atônito, você fica ansioso, né? O medo também traz ansiedade. Mas, e aí por isso é que às vezes a gente retrocede. Mas você reconhece que, e às vezes essas ideias, essas vozes que vêm, elas estão anunciando nada, não vai acontecer nada. Mas você está com medo de que você, de novo, vivencie aquela lembrança que você teve lá atrás. Então você deseja viver algo diferente, algo que você já... E aí o que acontece? Vocês colocaram também frustração. Quando a gente não consegue atualizar o nosso estado mental, às vezes acontece uma coisa assim muito chata, que é o retroalimentar de um ciclo, né? Então, se eu me sinto frustrado,
né? Se eu tive uma marca de frustração na infância e eu ajo posteriormente evitando uma nova frustração, eu não realizo e eu vou ficando cada vez mais frustrada, porque é exatamente assim que acontece. Então, conseguiu identificar a cena da infância, conseguiu entender que hoje você não é mais uma criança, então esse modo de resolução, na verdade, ele já se tornou antiquado, ele já venceu, a validade já foi, né? E se você quer viver algo diferente, algo novo, né? Para que esses sentimentos estão impedindo você, porque eles acabam afetando o que eu falei, esse período da sua vida, essa área que você mencionou aqui, ou tantas outras áreas que você nem se apercebeu, porque a verdade é que a gente convive com esses sentimentos por um tempo, sem que eles nos pesem, porque, como eu disse, eles produzem um alívio, entre aspas, só que chega uma hora que isso começa a trazer prejuízo. E aí a gente começa a olhar para eles. Quando a gente não recebe feedbacks, né, das pessoas, ou nós mesmos, a gente acaba percebendo isso. Então eles começam a pesar e a gente começa a entender que é necessário sair dali. E aí foi quando eu perguntei para vocês se vocês queriam viver algo diferente. Vocês querem viver algo diferente, algo não mais, né, ficarem refém de um mecanismo de medo, de um mecanismo de frustração, mas conseguir viver algo compatível com a idade de vocês, que é a vida adulta. E aí, o que vocês precisam fazer, né? Como eu perguntei, vocês querem viver algo diferente? É buscar traçar novos modos de resolução desse problema. Tá? Então, um resumão aqui, para quem está aqui ou está chegando agora, ou está assistindo essa live gravada. A gente falou lá de uma cena da infância que te remeteu a alguns sentimentos. Aí eu trouxe você a uma reflexão de que você hoje não é mais aquela criança, você é uma pessoa adulta, você tem outras necessidades, outros desejos, por isso que o mecanismo de medo, de frustração não deve mais reger, né? Não seria bom que regesse mais as suas decisões. Aí eu te perguntei se você queria viver algo novo, se você queria viver algo diferente. E aí, para a gente poder amarrar já esse raciocínio, eu pergunto o que você acha de você traçar novos modos de resolução. O que você acha? E se eu te disser que esse modo no qual você se apoia para resolver a situação, não é esse modo, existe outro. O que você acha? Existe outro que de fato vai te ajudar a resolver a situação e que não é esse modo que você está acostumada, que você já está habituada. O que você acha? Escreve aqui para mim. Se eu te disser que não é essa forma que você muitas vezes de modo repetido utiliza, não é essa forma que vai te ajudar a resolver isso. A questão que você vivenciou lá atrás e como que isso hoje ainda te influencia, né? O que marcou você na infância. Se eu te disser que existe outro modo, que existe uma outra forma, e aí, o que você acha? Responde aqui para mim. Né? Para a gente poder pensar, mesmo que você não conheça essa outra forma, existe essa outra forma. E quando você se propõe ou a buscar ajuda, ou a refletir sobre essa forma, né, você começa a se desvincular da influência dessa lembrança. Né? Existe uma frase que diz que faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, às vezes parece muito mais prático praticar a mesma atitude, ter a mesma atitude que eu já sei qual o resultado, mesmo que isso nos traga a ilusão de que eu vou resolver, no final das contas você não resolveu nada, você só está postergando, se mantendo ali no mesmo hábito, mas, como diz essa frase, faz parte da cura, né? Mesmo que isso aqui para mim já seja conhecido, esse mecanismo, eu reconheço que ele já se tornou obsoleto, ele de fato não ele não está suprindo mais as minhas necessidades, eu preciso adotar
um outro mecanismo, né? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns passos, como eu falei, para que a influência dessas lembranças na vida adulta, ela possa ser mudar a rota, sim. Sim, Cíntia, como eu falei. Mas aí esses passos que eu dei, eles vão te ajudar a fazer isso, entendeu? Porque faz parte, é um processo, né? Na verdade, não é algo instantâneo, né? A gente não consegue mudar a rota. Então, a gente precisa ir lá atrás na lembrança, né? Quando eu falei para vocês, imagina a cena que vocês viveram lá na infância e qual o sentimento que acometia vocês. E aí eu trouxe vocês para essa realidade de que hoje vocês não são mais aquela criança. Perguntei se vocês gostariam de viver algo diferente, né? Para poder buscar essa alternativa, né? Então, dá para compactar tudo nesse processo aí que eu trouxe, mas obrigada pela contribuição, seria isso, né? Mudar a rota, sim, super pertinente a resposta, mas para a gente poder trabalhar, né? O quanto essas lembranças ainda têm nos afetado, ainda têm estado conosco na nossa caminhada, dependendo da lembrança. Isso faz com que fiquemos longe de ser quem nós deveríamos ser, porque essa lembrança vai imprimindo em nós características, né? E foi essa a ideia que eu tive, né, de trazer esse tema aqui, quando eu pensei, era exatamente de conseguir fazer com que vocês se localizassem com os sentimentos de forma específica, né? Para que vocês pudessem olhar para o que vocês vivem hoje. E eu tenho certeza que vocês conseguiram perceber momentos do hoje, desse momento que vocês estão vivendo, né? Eu digo hoje, exatamente agosto de 2021, mês passado, é o próximo mês, né? Claro que a gente já possibilita que haja um entendimento para um novo processo, mas eu tenho certeza que vocês começaram quando eu falei sobre os sentimentos de antes e será que eles estão presentes no agora? Que vocês começaram a se remeter a situações de agora, a coisas que vocês estão vivenciando, até dilemas que vocês podem ficar por conta de lembranças, sim, né? Porque as lembranças, elas acabam, meio que como se fosse uma voz, né? Olha, aconteceu isso, né? Você não quer que aconteça de novo. Então, sim, existe sempre aquela voz que nos incentiva a ir por um caminho de proteção, né? Esse paralelo que eu quero fazer com vocês aqui hoje, existe um caminho de proteção e existe um caminho de resolução. Talvez o caminho que vocês achavam que era de resolução era um caminho de proteção, proteção daquela necessidade que não foi atendida lá na infância, né? Daquela necessidade que foi roubada, né? Na verdade, além de não ter sido suprida, alguma coisa tirou de você a esperança, tirou a paz, né? Então, por isso que eu trouxe essa reflexão aqui hoje para você. Vocês acham que faz sentido, né? Quando eu trouxe aqui agora sobre o caminho de proteção e o caminho de resolução, né? Se você conseguiu já identificar que a proteção é instintiva. A gente não pode viver só de proteção, né? A gente precisa viver de resolução, de realização. E só quando a gente consegue reconfigurar as coisas e atualizar esse estado mental é que é possível fazer isso. E aí, o que vocês acharam? Me dá um feed aqui na caixinha, por favor. Vou abrir aqui para perguntas, se vocês quiserem trazer. Vou abrir aqui para vocês. Ó, a Cintia falou muito. Foi claro? Alguma coisa ficou assim, não ficou muito clara? Vocês gostariam de trazer alguma pergunta, alguma dúvida dentro desse raciocínio que a gente trouxe? A ideia era explicar e trazer também um caminho para que vocês pudessem aplicar isso, porque aí não fica solto, né? Vocês querem trazer alguma dúvida, alguma pergunta? E se preparem, porque todas as quartas nesse horário a gente vai continuar dando live, tem outros temas aí.
para a gente poder tratar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não tiver perguntas, a gente vai se encaminhar para o final. Mas vou esperar mais um tempinho. Se vocês quiserem trazer alguma coisa que eu falei em algum momento, ou alguma coisa mesmo da vida de vocês, daquilo que vocês já experimentaram. É um mergulho, né, que a gente faz nesses momentos que o que acontece na infância não fica na infância. A gente traz muitas coisas de lá de trás desse período e a gente precisa deixar algumas coisas, porque senão a gente vai estar mais nesse momento e aí vai haver uma incoerência, porque se eu quero viver coisas de adulto, eu preciso deixar as coisas de criança. Eu preciso deixar sentimentos, eu preciso fazer alguns lutos, eu preciso levar algumas lembranças, sim, com carinho no coração, mas reconhecer que existem coisas que precisam ficar lá atrás, porque senão eu fico impedido de viver algo que eu preciso viver hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu espero que as pessoas que estiveram aqui, eu te agradeço a presença, agradeço por terem estado aqui, por terem interagido, né? Obrigada aí por estarem com a gente nesse momento. E para você que assistiu e quiser assistir novamente, vou deixar essa live salva no perfil, né? E para quem não assistiu também, eu vou deixar ela salva. Acho que alguém mandou aqui alguma pergunta. Ah, tá. Antes de terminar. Vamos lá, tem duas perguntinhas aqui, quer dizer, uma pergunta. Como não deixar essa lembrança da infância interferir na educação dos filhos hoje? A Cíntia enviou. Como não deixar essa lembrança da infância interferir na educação dos filhos hoje? Então, antes da gente finalizar, vou responder essa pergunta. Obrigada, Cíntia. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda também nas próximas. Te espero aqui. Então, Cíntia, o que acontece? Tudo começa na gente. Se nós entramos em contato com aquilo que nós ficou mal resolvido, a gente promove um bem-estar, um ambiente agradável, emocionalmente falando para a gente, e isso automaticamente vai interferir nas coisas ao nosso redor, não só na educação dos filhos, como em todas as áreas, né? Então, assim, apesar de você ter perguntado com relação aos filhos, eu volto para esse ponto de partida para te dizer que tudo começa em você. Então, acolha suas emoções, observa o que né, começa a perceber o que eu estou sentindo, o que isso repercute. A gente precisa sempre ser honestos com aquilo que a gente sente. Ser honesto não é aceitar, não é se conformar, mas reconhecer, né? Porque como diz Carl Rogers, eu só posso, quando eu aceito como eu sou, eu posso mudar. Eu não tenho como mudar aquilo que eu não sei, aquilo que eu renego, né? Então, assim, se você vem às vezes, né? Uma das coisas que eu percebo que afetam muito a vida adulta, né? Eu vou dar aqui 2 exemplos. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, né? E muitas vezes andam juntos. Então, antes de você pensar nos seus filhos, você precisa pensar em você. É como eu falei. O que me aconteceu num momento X da minha vida, né? Me aconteceu porque quem estava ali comigo muitas vezes não tinha como me dar além do que me deu. E só que de qualquer maneira eu cresci, eu fui formada e hoje eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Né? Tem uma outra frase que diz que eu não sou o que me aconteceu, mas o que eu escolho me tornar. Então, como não deixar, né? A sua pergunta foi, como não deixar que esses sentimentos interfiram na educação dos filhos? Você precisa trabalhar a você mesma, você precisa olhar para você, para as suas emoções, ser honesta e mais honesta a ponto de querer mudar isso. Né? Eu olho essa situação porque eu preciso reconhecer, eu preciso ter ciência do que eu preciso trabalhar e eu vou buscando
através, né, de como você mesmo colocou aqui, ajuda, né, às vezes a ajuda é bem-vinda. Eu preciso pensar que existem outras alternativas. Vou dar aqui exemplos. Coisas, né, como eu falei, que nós não recebemos e nós esperávamos, ou palavras que nós ouvimos, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer de outra forma, né? Eu não sou o que aconteceu comigo, mas o que eu escolho me tornar, tá? Tem outra pergunta aqui. Não sei se eu fui clara. Como posso superar os medos e as frustrações do passado? Boa. É como eu falei, né? Às vezes tem um passado no meu presente. Como essa pergunta, né, ela já contém aqui essa localização, né? A Camila perguntou. Os medos e as frustrações, elas estão exatamente no passado. Por que que eles ainda me acompanham no hoje, sendo que é outro momento? Né? Foi como eu expliquei, porque a gente quer por nada, que a gente quer evitar passar por aquilo de novo. Então, como que você pode superar os medos e as frustrações do passado? Né? Eles não vieram do nada, eles não vieram do vazio, eles vieram de situações, buscando ressignificar essas situações, pensando que sempre existe um novo dia, sempre existem novas oportunidades, né? Mas pessoas na minha história me feriram, pessoas na sua história também vão te fazer bem, também vão te erguer. A questão é muito nessa pergunta, né, que a Camila enviou, como que eu supero os medos e as frustrações do passado? Aí, na verdade, é muito aonde eu coloco o meu foco, tá? É claro que eu vou precisar de um tempo para elaborar essa frustração, e às vezes, quanto mais próxima a pessoa que de repente suscetibilizou essa frustração, é claro que vai ser mais difícil, mas o meu foco está onde? Eu quero ficar lá no passado e aí eu não quero mais arriscar, porque vai ser preciso isso, para que eu possa ressignificar, para que eu possa ver. O que é ressignificar? É você dar outro significado. Então, como que eu vou mudar a nomenclatura de uma situação se eu estou presa em outra? Então, eu preciso aceitar, ir e viver algo que me mostre que aquela situação ela pode ser diferente. Respondi isso a pergunta? Né? Então, é como vocês mesmas colocaram, enfrentando os medos. Mas aí eu tenho dificuldade de enfrentar os medos. Busca ajuda, né? Busca estar perto de pessoas que te incentivam. Os relacionamentos, eles também têm um impacto muito grande. Se você tem um conteúdo lá do passado que não foi muito bom, as relações que você estabeleceu hoje podem ajudar ou piorar isso, né? Então, se você ouviu palavras que você se sentia desencorajado e você estiver do lado de pessoas que te desencorajam, realmente você não vai se ajudar, né, a romper com esses medos, a romper com essas angústias, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém? A gente precisa se permitir viver algo diferente, algo novo, né? Então é isso, pessoal. Eu vou então me despedir de vocês. Espero ter contribuído, né, para que vocês possam aí encontrar com o eu de vocês e repensarem algumas coisas e pensarem de uma outra forma diferente da que até então vocês vinham pensando. E aí a gente não acha saída, né? Porque a gente fica condicionado a pensar daquela mesma forma. E eu espero que tenha sido esclarecedor esse bate-papo. Te convido, né, já para as próximas e é isso. Um abraço para vocês que ficaram comigo aqui até o final. Um beijo e até a próxima live na quarta-feira que vem, às 15 horas. Tchau, tchau. Um beijo.